7. O Palácio de Salomão. Para construir seu palácio, Salomão levou 13 anos, até seu completo acabamento. Construiu a Casa da Floresta do Líbano com 100 covados de comprimento, 50 covados de largura e 30 de altura, sobre 4 fileiras de colunas, de cedro, com pranchões de cedro sobre as colunas. Ela era revestida de cedro na parte superior até os pranchões que estavam sobre as colunas. 45 ao todo, ou seja, 15 para cada fileira. Havia 3 fileiras de janelas com grades, umas frente às outras, 3 vezes. Todas as aberturas com montantes tinham um enquadramento quadrado, uma frente à outra, 3 vezes. Fez o vestíbulo de colunas com 50 covados de comprimento e 30 de largura na frente. Na frente, um vestíbulo de colunas com pórtico na frente. Fez o pórtico do trono, onde ele administrava a justiça, chamado Pórtico do Julgamento. Era revestido de cedro de uma extremidade à outra do pavimento. Sua morada particular, no outro prédio, atrás do pórtico, era construída da mesma forma. Salomão fez também uma casa, semelhante a esse pórtico, para a filha do faraó que ele tinha desposado. Todos os edifícios eram feitos de pedras escolhidas, talhadas sob medida, serradas por dentro e por fora, desde os fundamentos até a madeira das cornígias, e no interior até o grande pátio. Eles tinham nos alicerces pedras selecionadas, enormes blocos de 10 e de 8 covados, e em cima pedras escolhidas, talhadas sob medida, e madeira de cedro. O grande pátio era cercado por 3 fileiras de pedra talhada e por uma fileira de tábuas de cedro. Assim também eram feitos o pátio interno do templo de Yahvé e o pórtico do templo. O bronzista Irã. Salomão mandou chamar Irã de Tiro, filho de uma viúva da tribo de Neftali, e cujo pai era natural de Tiro, e trabalhava em bronze. Era dotado de grande habilidade, talento e inteligência para executar qualquer trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e executou todos os seus trabalhos. As colunas de bronze. Talhou as 2 colunas de bronze, a altura de uma era de 18 covados, e sua circunferência media-se com um fio de 12 covados. Assim também era a segunda coluna. Fez 2 capitéis de bronze fundido, colocando-os no topo das colunas. Um capitel tinha 5 covados de altura, e a altura do outro era a mesma. Fez redes, em forma de redes festões, em forma de correntinhas, para os capitéis no topo das colunas, 7 para um capitel, 7 para outro. Fez as romãs. Havia 2 fileiras de romãs em torno de cada rede, 400 ao todo, aplicadas no centro que ficava por detrás das redes. Havia 200 romãs em torno de um capitel, B, e o mesmo número em torno do outro, A. Os capitéis que encimavam as colunas eram em forma de lótus. Ergueu as colunas diante do pórtico do santuário, ergueu as colunas do lado direito, a qual deu o nome de Aquim, ergueu a coluna da esquerda e a chamou a Bós. Os capitéis que encimavam as colunas eram em forma de lótus. Assim ficou pronto o serviço das colunas. O mar de bronze. Fez um mar de metal fundido com 10 covados de diâmetro. Era redondo, tinha 5 covados de altura. Sua circunferência media-se com um fio de 30 covados. Havia por baixo da borda coloquíntidas em todo o redor. Rodeavam o mar pelo espaço de 10 por covado, dispostas em 2 fileiras e fundidas numa só peça com o mar. Este repousava sobre 12 touros, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar se elevava sobre eles, e a parte posterior de seus corpos estava voltada para o interior. Sua espessura era de 1 palmo, e sua borda tinha a mesma forma que a borda de uma taça, como uma flor de lótus. Sua capacidade era de 2.000 batos. As bases rolantes e as bacias de bronze. Fez as 10 bases de bronze, tendo cada uma 4 covados de comprimento, 4 covados de largura e 3 covados de altura. Eis como foram feitas. Tinham molduras que estavam entre as travessas.
Sobre as molduras que estavam entre as travessas, havia leões, touros e querubins. E sobre as travessas havia um suporte. Abaixo dos leões e dos touros havia volutas em pingentes. Cada base tinha 4 rodas de bronze, e o eixo também de bronze. Seus 4 pés tinham suportes por baixo da bacia, e esses suportes eram fundidos cada um sobre a outra face das volutas. Seu encaixe a partir do cruzamento dos suportes até o alto tinha um covado. Seu encaixe era redondo, em forma de suporte de vaso. Tinha um covado e meio, e sobre o encaixe também havia esculturas, mas as travessas eram quadrangulares e não redondas. As 4 rodas estavam sobre os painéis. Os eixos das rodas estavam no pedestal. A altura das rodas era um covado e meio. A forma das rodas era a mesma da de uma roda de carro. Eixos, aros, raios e cubos, tudo era fundido. Havia 4 suportes nos 4 ângulos de cada base. A base e seus suportes formavam uma só peça. Na parte superior da base havia um suporte de meio covado de altura de ferro circular. No topo da base havia esteios. Os painéis formavam uma só peça com a base. Sobre os painéis das travessas e sobre as molduras, mandou gravar querubins, leões e palmas, segundo o vazio deixado, e volutas ao redor. Assim fez as 10 bases, todas fundidas da mesma maneira e do mesmo tamanho, a mesma forma para todas. Fez 10 bacias de bronze, contendo cada uma 40 batos. Cada bacia tinha 4 covados, e repousava sobre uma das 10 bases. Dispôs as bases, colocando 5 perto do lado direito do templo e 5 perto do lado esquerdo do templo. Quanto ao mar, colocara-o do lado direito do templo a sudoeste. A mobília do templo. Resumo. Irã fez as bacias, as pás e as bacias para aspersão. Ultimou toda a obra de que o encarregara o rei Salomão para o templo de Yahvé. 2 colunas, os 2 rolos de capitéis que estavam no alto das colunas, as 2 redes para cobrir os 2 rolos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes. As romãs de cada rede estavam em 2 fileiras para cobrir os 2 rolos dos capitéis que estavam ao alto das colunas. As 10 bases e as 10 bacias sobre as bases, o mar único e os 12 touros debaixo do mar. As bacias, as pás, as bacias para aspersão. Todos esses objetos que Irã fez para o rei Salomão, para o templo de Yahvé, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão que o rei os fundiu. Em terras argilosas, entre Sucote e Sartã, Salomão depositou todos os objetos por causa de sua enorme quantidade, não se calculou o peso do bronze. Salomão fez todos os objetos destinados ao templo de Yahvé, o altar de ouro e a mesa sobre a qual estavam os pães da oblação de ouro, os candelabros de ouro puríssimo, 5 à direita e 5 à esquerda diante do Debi, as flores, as lâmpadas, as tenazes de ouro, as bacias, as facas, as bacias para a aspersão, as taças e os acessórios de ouro puríssimo, os apoios para as portas da câmara interior, o Santo dos Santos, e do Recal em ouro. Assim ficou terminada toda a obra que o rei Salomão executou para o templo de Yahvé. E Salomão mandou trazer o que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os utensílios, e colocou-os no tesouro do templo de Yahvé. Capítulo 8. Transladação da Arca da Aliança. Então Salomão convocou a Jerusalém os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e os chefes de família dos israelitas diante do rei Salomão, para trasladar da cidade de Davi, que é Sião, a Arca da Aliança de Yahvé. Todos os homens de Israel reuniram-se junto do rei Salomão, no mês de Etanim, que é o 7º mês, durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes carregaram a arca. Eles transportaram a arca de Yahvé e a tenda da reunião, com todos os objetos sagrados que nela estavam. Os sacerdotes e os levitas as transportaram. O rei Salomão e todo Israel com ele e toda a comunidade de Israel, reunida junto dele, sacrificaram diante da arca ovelhas e bois em quantidades tal
que não se podia contar nem calcular. Os sacerdotes conduziram a arca da aliança que Yahvé ao seu lugar, ao devido templo, a saber, ao Santo dos Santos, sob as asas dos querubins. Com efeito, os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, abrigando a arca e seus varais. Estes eram tão compridos que do santo, diante do Debi, se podia ver sua extremidade, mas não se podia ver de fora. Aí eles ficaram até hoje. Na arca nada havia, exceto as 2 tábuas de pedra que Moisés, no Horebe, aí tinha colocado, quando Yahvé concluiu a aliança que os israelitas com os israelitas quando saíram da terra do Egito. Deus toma posse do seu templo. Ora, quando os sacerdotes saíram do santuário, a nuvem encheu o templo de Yahvé, e os sacerdotes não puderam continuar sua função por causa da nuvem. A glória de Yahvé encheu o templo de Yahvé. Então disse Salomão, e Yahvé decidiu habitar a nuvem escura. Sim, eu construí para ti uma morada, uma residência em que habitas para sempre. Discurso de Salomão ao povo. Depois o rei se voltou e abençoou toda a Assembleia de Israel, e toda ela mantinha-se de pé. Ele disse, Bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que realizou por sua mão o que com sua boca prometera a meu pai Davi, dizendo, Desde o dia que fiz sair meu povo, Israel, do Egito, não escolhi uma cidade dentre todas as tribos de Israel, para nela se construir uma casa, onde estaria meu nome. Mas escolhi Davi para comandar Israel, meu povo. Meu pai, Davi, tem a intenção de construir uma casa para o nome de Yahvé, Deus de Israel. Mas Yahvé disse a meu pai Davi, Planejaste edificar uma casa para meu nome e fizeste bem. Contudo, não serás tu quem edificará essa casa, e sim teu filho, saído das tuas entranhas. É que construirá a casa para o meu nome. E Yahvé realizou a palavra que dissera. Sucedi a meu pai Davi e tomei posse do trono de Israel, como prometera Yahvé. Construí a casa para o nome de Yahvé, Deus de Israel, e nela preparei um lugar para a arca, na qual se acha a aliança que Yahvé concluiu com nossos pais quando os fez sair da terra do Egito. Oração pessoal de Salomão. Em seguida, Salomão prostou-se diante do altar de Yahvé na presença de toda a Assembleia de Israel, e estendeu as mãos para o céu e disse, Yahvé, Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti, lá em cima nos céus, nem cá embaixo sobre a terra. A ti que és fiel à aliança e conservas a benevolência para com teus servos, quando caminho de todo o coração diante de ti. Cumpriste a teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe havia feito, e o disseste com tua boca. E o que disseste com tua boca, executaste hoje com tua mão. E agora, Yahvé, Deus de Israel, mantenha ao teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe fizeste, ao dizer, jamais te faltará um descendente diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos andem ao seu procedimento e caminhem diante de mim, como tu mesmo procedeste diante de mim. Agora, pois, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo, Davi, meu pai. Mas será verdade que Deus habita nessa terra? Se os céus e os céus dos céus, que não te podem conter, muito menos esta casa que construí. Sê atento à prece e à súplica do teu servo, Yahvé, meu Deus. Escuta o clamor e a prece que teu servo faz hoje diante de ti. Que teus olhos estejam abertos dia e noite sobre essa casa, sobre este lugar do qual disseste, meu nome estará lá. Ouve a prece que teu servo fará neste lugar. Oração pelo povo. Escuta as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Escuta do lugar onde resides, no céu, escuta e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e este pronunciar sobre ele um juramento imprecatório e o mandar jurar antes de teu altar nesse templo, escuta no céu e age, julga teus servos. Declara culpado o mal, fazendo recair sobre ele o peso da sua falta, e declara justo o inocente, tratando-o segundo sua justiça. Quando Israel, teu povo, for vencido diante do inimigo por haver pecado contra ti, se ele se converter, louvar teu nome, orar e suplicar a ti neste templo, escuta no céu, perdoa o pecado de Israel, teu povo, e reconduze-o à terra que deste a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva por terem eles pecado contra ti,
Se eles rezarem nesse lugar, louvarem teu nome e se arrependerem de seu pecado, por teres afligido, escuta no céu, perdoa o pecado de teu servo e de teu povo Israel. Tu lhes indicarás o caminho reto que devem seguir, e rega com a chuva a terra que deste em herança a teu povo. Quando a terra sofrer a fome, a peste, a mela e a ferrugem, quando sobreviverem os gafanhotos, os pulgões, quando o inimigo deste povo cercar suas portas, no país, quando houver qualquer calamidade ou epidemia, seja qual for a oração ou a súplica de qualquer um, ou de todo Israel, teu povo, desde que experimente o remorso de consciência, se ele erguer as mãos para este templo, escuta no céu onde moras, perdoa e age, retribui a cada um segundo seu proceder, pois conheces seu coração. És o único que conhece o coração de todos, a fim de que te respeitem por todos os dias, que viverão sobre a terra que deste a nossos pais. Suplementos. Mesmo estrangeiro que não pertence a Israel, teu povo, se vier de uma terra longínqua por causa de teu nome, porque ouvirão falar do teu grande nome, da tua mão forte e de teu braço estendido, se ele vier orar nesse templo, escuta no céu onde resides, atende todos os pedidos do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra reconheçam o seu nome, e se temam como o faz Israel, teu povo, e saibam eles que este templo que edifiquei traz o teu nome. Se o teu povo sair à guerra contra seus inimigos, pelo caminho que o enviares, e ele orar a Yahvé, voltado para a cidade que escolheste, e para o templo que construí para teu nome, escuta no céu sua prece e sua súplica, e faz-lhe justiça. Quando tiverem pecado contra ti, pois não há pessoa alguma que não peque, irritado contra eles, os entregares ao inimigo, e seus vencedores o levarem cativos para a terra inimiga, longínqua ou próxima, se eles caírem em si na terra para onde houverem sido levados, se arrependerem e te suplicarem na terra de seus vencedores, dizendo: pecamos, agimos mal, nós nos pervertemos, se retornarem a ti de todo o coração e de toda a sua alma na terra dos inimigos que os tiverem deportado, e se orarem a ti voltados para a terra que deste a seus pais, para a cidade que escolheste e para o templo que construí para o teu nome, escuta no céu onde reside sua prece e sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa o teu povo e os pecados que cometeu contra ti, e todas as revoltas de que foram culpados. Faze-os encontrar graça diante de seus vencedores, de modo que tenham deles compaixão. Pois são teu povo e tua herança. São os que fizeste sair do Egito, daquela fornalha de ferro. Conclusão da prece e bênção do povo. Que teus olhos estejam abertos para a súplica de teu servo e de teu povo Israel, para ouvires todos os apelos que lançarem a ti. Pois foste tu que os separastes como tua herança, dentre todos os povos da terra, como declaraste por meio de teu servo Moisés, quando fizeste sair do Egito nossos pais, Senhor Yahvé. Quando Salomão acabou de dirigir a Yahvé toda essa prece e essa súplica, levantou-se do lugar onde estava ajoelhado, de mãos erguidas para o céu, diante do altar de Yahvé, e pôs-se de pé. Abençoou em voz alta toda a Assembleia de Israel, dizendo: Bendito seja Yahvé, que concedeu o repouso a seu povo Israel, conforme todas as suas promessas, de todas as boas palavras que disse por meio de seu servo Moisés, nenhuma falhou. Que Yahvé nosso Deus esteja conosco, como esteve com nossos pais, que não nos abandone nem nos rejeite. Incline para ele nossos corações, a fim de que andemos em todos os caminhos e guardemos os mandamentos, os estatutos e as normas que ele prescreveu a nossos pais.
Que essas palavras por mim, pronunciadas em oração diante de Yahvé, fiquem presentes dia e noite diante de Yahvé, nosso Deus, para que faça justiça a seu servo e a Israel, seu povo, conforme as necessidades de cada dia. Assim todos os povos da terra saberão que somente Yahvé é Deus e que não há outro além dele. E o vosso coração pertencerá totalmente a Yahvé, nosso Deus, observando seus estatutos e guardando seus mandamentos, como o fazeis agora. Os sacrifícios da festa da dedicação. O rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante de Yahvé. Salomão imolou para o sacrifício da comunhão que ofereceu a Yahvé 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os israelitas consagraram o templo de Yahvé. No mesmo dia, o rei consagrou o interior do pátio que está diante do templo de Yahvé, pois foi lá que ofereceu o holocausto, a oblação e as gorduras dos sacrifícios de comunhão. Uma vez que o altar de bronze que estava diante de Yahvé era pequeno demais para conter o holocausto, a oblação e as gorduras dos sacrifícios da comunhão, nessa ocasião Salomão celebrou a festa, e todo Israel com ele. Houve uma grande assembleia desde a entrada de Emate até a torrente do Egito, diante de Yahvé, nosso Deus, por 7 dias. E mais 7 dias, isso é, 14 dias. No 8º dia, despediu o povo, eles bendisseram o rei e voltaram para suas casas, alegres e de coração contente, por todo o bem que Yahvé fizera a seu servo Davi e a Israel, seu povo. Capítulo 9. Nova aparição divina. Depois que Salomão acabou de construir o templo de Yahvé, o palácio real e tudo o que tensionava a realizar, Yahvé lhe apareceu uma segunda vez, como lhe aparecera em Gabaon. E Yahvé lhe disse: ouvi a oração e as súplicas que me dirigiste. Consagrei essa casa que construíste, nela colocando meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração aí estarão para sempre. Quanto a ti, se procederes diante de mim como teu pai, Davi, na integridade e retidão do coração, se agires segundo minhas ordens e observares meus estatutos e minhas normas, firmarei para sempre teu trono real sobre Israel, como prometi a Davi, teu pai, dizendo: jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos me abandonardes, não observando os mandamentos e os estatutos que vos prescrevi, e indo servir a outros deuses e prestar-lhes homenagem, então erradicarei Israel da terra que lhes dei, rejeitarei para longe de mim este templo, que consagrei em meu nome, e Israel será objeto de escárnio e de riso entre todos os povos. Este templo sublime será para todos os transeuntes motivo de espanto, e assobiarão e dirão: por que Yahvé tratou assim essa terra e esse templo? E responderão: porque abandonaram Yahvé, seu Deus, que fez sair seus pais da terra do Egito, porque aderiram a outros deuses e lhe prestaram homenagem e culto. Por isso Yahvé fez cair sobre eles todas essas desgraças. Comece com Irã. Ao cabo de 20 anos, durante os quais Salomão construiu os 2 edifícios, o templo de Yahvé e o palácio real, Irã, rei de Tiro, lhe havia fornecido madeira de cedro e de cipreste e também ouro, na quantidade que ele quis. Então o rei Salomão deu a Irã 20 cidades na região da Galiléia. Irã veio de Tiro para ver as cidades que Salomão havia dado a elas. Não lhe agradaram. Ele disse: que cidades são essas que me deram meu irmão? E deu-lhes o nome de Terra de Cabul, que persiste até hoje. Irã enviou ao rei 120 talentos de ouro. A corvéia de construção. Eis o que se refere à corvéia que o rei Salomão organizou para construir o templo de Yahvé, seu palácio, o Melo e o muro de Jerusalém, bem como Assó, Meguido, Gazé. Faraó, rei do Egito, fez uma expedição, tomou Gazé, incendiou-a e massacrou os cananeus que lá moravam. E depois deu-a como dote a sua filha, esposa de Salomão. E Salomão reconstruiu Gazé, Bet-Horon inferior, Balaate Tamar na região deserta da terra. Todas as cidades armazéns pertencentes a Salomão,
as cidades para carros e para cavalos, e tudo quanto aprouve a Salomão construir em Jerusalém, no Líbano, e em todos os países que lhe estavam sujeitos. Toda a população que restava dos amorreus, heteus, fariseus, heveus e jebuseus, que não pertencia aos israelitas, e todos os descendentes desses povos que ficaram após eles na terra sem serem voltados ao anátema pelos israelitas. Salomão os empregou como mão de obra na corvéia, o que são ainda hoje. Mas não impôs a corvéia aos israelitas, que serviam antes como soldados. Eram seus guardas, seus oficiais e seus escudeiros, bem como comandantes de seus carros e de sua cavalaria. Os chefes dos prefeitos que dirigiam os trabalhos de Salomão eram 550 para dirigir o povo empregado nas obras. Logo que a filha de Faraó subiu da cidade de Davi para a residência que Salomão lhe havia construído, então edificou o Melo. O serviço do templo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão sobre o altar que erguera Yahvé, e fazia também queimar diante de Yahvé o incenso. Mantinha o templo em bom estado. 3. Salomão comerciante. Salomão armador. Salomão montou uma frota em Aziogabé, perto de Elate, na costa do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irã enviou-lhes navios, pilotados por seus súditos e marinheiros que conheciam o mar, junto com os servos de Salomão. Foram a Ofir e de lá trouxeram 420 talentos de ouro que entregaram ao rei Salomão. Vou botar uma pausa aqui e continuo no próximo.